E boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui essa noite em mais um formato de episódios sem edições. Assim, sem edições vocês estão ligados, né? Então, hoje eu vou trazer um conto muito bom. Ele é um conto médio e... Enfim, escutem, vocês vão curtir. Eu dei risada lendo esse conto em alguns momentos, então tem umas partes que eu cortei ali pra não, né, para não ficar muito explícito, mas enfim. É que vocês não vão conseguir entender. Qualquer hora eu vejo de postar a versão sem corte, aí é engraçado. Mas enfim, antes de começar, não se esqueçam de me seguir no Instagram, no YouTube. Deem aqui as estrelinhas no Spotify, comentem, compartilhem o podcast com as pessoas que vocês conheçam, que possam vir a gostar desse tipo de conteúdo. Comenta aqui também se está gostando desse formato mais próximo de vocês, né? Sem muita edição, sem muita poluição sonora, só com coisas sutis ali coisas sutis ali ao decorrer da história. Belezinha? Então é isso. Sem mais enrolação, espero que vocês curtam o episódio de hoje. Devia ser o mais degradado e sujo quarto de hotel que eu já tinha visto. O tipo de lugar onde as baratas não se sentiam ameaçadas quando acendiam-se as luzes. Eu não ficaria surpreso se todas as civilizações de insetos repugnantes estivessem vivendo entre aquelas paredes, espalhando seus ovos onde quer que estejam e se multiplicando mais rapidamente do que a população da China. Eu estava sentado na beira da cama, me deslocando desconfortavelmente sobre o colchão rasgado, tentando ignorar o funk alto na minha vizinhança. Era o tipo de quarto onde as pessoas já fizeram de tudo e que você não conseguiria dormir lá nem se tentasse. Isso era bom para mim. Eu não fui até lá com a intenção de fechar os meus olhos. Na minha esquerda estava uma garrafa de Jack Daniels, já na metade, e na minha mão direita eu segurava uma pistola calibre 32 Smith Wesson. O local, extremamente deprimente, foi poeticamente montado de uma maneira. Eu estava extremamente deprimido com tudo. A minha esposa era a causa da minha miséria. Ela tinha partido meu coração, me deixando com nada, me tornando mais uma alma aflita e vaga, como um adolescente que escuta Fall Out Boy e escreve poesias no Tumblr. Por um tempo eu tive suspeitas de infidelidade, mas sempre contabilizava as minhas conjuras como nada mais do que ilusões paranoicas. Eles dizem que a negação é o melhor remédio para dor de cabeça, mas não tinha mais como me negar para mim mesmo quando me deparei com uma série de e-mails implicitamente sexuais entre ela e o pastor da nossa igreja, que por sinal era um homem casado com seu próprio direito. Isso me fez confrontar a realidade mórbida das escapadas secretas da minha esposa. Pastor Alonso era um corrupto filho da puta e parecia não se importar. Ele ostentava ganhar muito mais do que alguém no cargo dele ganharia. Muita gente ficaria surpresa ao descobrir o quão lucrativo o negócio da pregação pode ser, especialmente quando você se dirige à segunda maior igreja da Califórnia. Alonso tinha um negócio de luxo e não tinha medo de ostentar às custas dos fiéis. Não era incomum para ele conduzir uma Mercedes-Benz à igreja ou usar a sua coleção de Rolex durante os cultos de domingo. Eu acho que por isso que a minha esposa abriu as pernas para ele. Ela tinha um ponto fraco por coisas materiais. No entanto, havia uma coisa que nenhum dinheiro do mundo o pastor podia comprar: filhos do seu próprio sangue. Sua mulher, Angelina, era incapaz de procriar. Recentemente, o câncer tinha tomado um rumo pior, e enquanto ela sofria no hospital em seu leito de morte, o pastor e minha esposa estavam ficando juntos para algumas sessões extras de estudos bíblicos. Quando eu confrontei a minha esposa sobre os e-mails, as coisas ficaram feias. Foram brigas, xingamentos, palavrões, ameaças e algumas louças quebradas. Ela explicou que o pastor convidou ela e meus filhos para morar com ele assim que a esposa dele, Angelina, morresse. Ela disse a ele que iria dar a família que ele sempre quis, a minha família. Eu não tinha dinheiro para combater o trabalho da custódia ou contratar bons advogados, mas o pastor Alonso, ele tinha.
juntando isso com o fato das mães geralmente ganharem com esse tipo de disputas, mesmo que sem sempre merecer. E você pode imaginar que as coisas não estavam ao meu favor. Outro homem tinha roubado a minha esposa, meus filhos e a minha vida, e não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. O quarto lentamente começou a girar e eu percebi que meu bom amigo Jack Daniels estava fazendo os seus truques e efeitos novamente. Náusea começava a subir e eu não queria passar os meus últimos instantes vivos vomitando hambúrgueres de queijo que eu tinha devorado mais cedo. Então decidi parar de enrolar e terminar o que eu tinha ido fazer lá. Coloquei o barril de revólver na minha boca e descansei meu dedo no gatilho. E caso você esteja se perguntando se minha vida passou diante dos meus olhos, deixe dizer perfeitamente sem enrolar. Não. Eu estava grato por isso também. Eu teria que relembrar e reviver novamente toda aquela agonia que a minha mulher me fez passar. Fechei meus olhos, tão apertados quanto possível, me preparando para que a bala atravessasse o meu crânio. Dizem que aquele que hesita está perdido. Em suma, o provérbio significa que gastar muito tempo sobre uma decisão importante em uma instância pode levar a consequências desastrosas. Embora, em meu caso, um momento minúsculo de minuto de pausa podia realmente ter impedido dessas consequências e salvou a minha vida. O gosto metálico frio do barril do revólver na minha língua me fez questionar as minhas ações por apenas um breve segundo. E enquanto eu me sentei lá, tentando me convencer a puxar o gatilho, o telefone no meu quarto de hotel começou a tocar. Tirei a arma da minha boca, coloquei o bom e velho Jack para baixo da mesa e atendi o telefone. Olá, eu disse na minha melhor voz para não parecer um suicida. Jacob, estou feliz que você atendeu. Eu não tinha ideia de quem era a voz do outro lado da linha. Eu nunca tinha ouvido antes, mas quem quer que fosse parecia me conhecer. Ouça, Jacob. Antes de ir e decorar as paredes do interior com o seu crânio, precisamos ter uma conversa primeiro. Eu não tinha contado a ninguém onde eu planejava estar naquela noite, mas esse cara não só sabia meu nome e localização, mas também o fato de que eu estava planejando me matar. Será que ele estava me observando? Eu precisava de respostas. Colocando cada neurônio para trabalhar, eu vi como a coisa mais racional, pensada, pergunta inteligente que eu poderia ter feito. O quê? Disse que precisamos ter uma conversa, Jacob. Eu tô indo pro seu quarto agora. E com isso, ele desligou o telefone. Olhei fixadamente para a parede, completamente pasmo. Minha mente ainda está tentando processar o que aconteceu. Me perguntei por um momento se eu tinha sido vítima de algum tipo de trote. Parecia que a nossa breve conversa, que o cara do outro lado da linha estava me observando. A minha primeira suspeita era que ele poderia ser algum tipo de pervertido. Afinal, o hotel não era exatamente um alojamento de 4 estrelas, e eu notei que o lugar parecia ser um imã para esquisitos, anormais e outros tipos de personagens obscuros que viriam para cá. Eu tomei um gole de coragem. Por alguma razão, eu sempre me senti mais corajoso quando o Jack estava por perto. A batida na porta me fez perder o controle das minhas entranhas. O bacon do duplo hambúrguer de queijo estava saindo de uma forma ou de outra. Eu tentei me convencer de que estava apenas sendo neurótico, mas algo sobre a chamada me fez sentir desconfortável. Eu tinha o conhecimento de um sentimento escuro e inexplicável que começou borbulhando dentro da boca do meu estômago, uma combinação terrível de medo e ódio, e uma miríade de outras emoções terríveis, tudo fervendo juntos em algum tipo de fermentação indizível. "Quem é?" eu gritei. Ninguém respondeu. Esperei por uma resposta e, em seguida, tentei novamente, dessa vez com um pouco mais de base na minha voz. "Quem é?" Levantei-me da cama, coloquei a arma no cós da minha calça e fechei o zíper da minha jaqueta, certificando de que estava devidamente escondida antes de eu fazer o meu caminho para a porta. Eu perguntei quem é. "Camareira." A voz do outro lado da porta parecia que pertencia a uma mulher latina-americana idosa. "Ah." Eu ri de mim mesmo por deixar uma empregada me irritar. "Por favor, volte mais tarde, muito obrigado." "Serviço de quarto." "Eu não quero nenhum serviço agora." "Ah, ok. E agora?" Até esse ponto,
A mulher estava tentando seriamente testar a minha paciência. Ou ela não fala a minha língua, ou era uma idiota completa. Posso entrar? Tem um sinal na maçaneta da porta. Você pode ler? Eu abri a porta, pronto para xingar a mulher com o máximo de insultos que eu pudesse lembrar. Escuta aqui, sua... Não havia ninguém no corredor. Coloquei a minha cabeça para fora do quarto para ver se a empregada irritante não estava incomodando o outro hóspede, mas o corredor estava vazio e estéril, como uma loja do Blockbuster Video. Convencido de que eu tinha oficialmente perdido meus neurônios, eu recuei de volta para dentro do quarto e fechei a porta atrás de mim. Nem um segundo mais tarde, a batida começou a subir novamente. Serviço de quarto. Vá embora! Eu gritei no topo dos meus pulmões. De onde ela veio? Apenas momentos antes eu estava sozinho nos corredores. Posso trocar as toalhas? Caralho, por favor, me deixe em paz! Eu implorei. Não tem nada aqui que vai me fazer deixar você entrar. Estava ficando cada vez mais difícil ignorar aquela sensação estranha que estava deixando minha barriga cada vez mais estufada. Eu disse, vai embora! Mais uma vez, eu abri a porta e novamente não havia uma mulher de limpeza à vista. Dessa vez, porém, eu não estava sozinho. Dobrava-se de rir diante de mim um adolescente com idade inferior a 16 anos. Ele estava vestindo um moletom listrado e um boné de beisebol flat faturado, com a aba inclinada para o lado. A escolha de moda fazia-o parecer um grunge fã do Nirvana. Sua calça jeans larga rasgada, junto com um par de all-stars sujos. Eu posso te ajudar? Eu estava a cerca de 2 passos de querer estrangular esse pequeno filho da puta, pela maneira que ele estava rindo. Ficou claro que ele estava me pregando uma peça. Oh, mano! Ele conseguiu falar entre as respirações. Você deveria ter visto a sua cara. Parecia que a sua família te pegou com a mão no pau da cabra. Quê? O garoto enxugou uma lágrima de seu olho e deu um suspiro profundo, em uma tentativa de conter a risada dele. Desculpa, cara. Agora, pense nisso. A expressão é um pouco antes do seu tempo. Foi criado lá na Escócia, em 1700 a.C. As pessoas diziam isso na época, então eu acho que costuma ser mais engraçado. Quando você viaja muito, é muito difícil você ficar preso com uma linguagem específica. O que as crianças dizem atualmente, Jake? YOLO? YOLO ainda é alguma coisa? Você sabe o que é, né? Ah, não importa. Eu vim aqui pra falar com você sobre a outra coisa. Eu posso entrar? Não, você não pode entrar. Eu estendi meu braço em toda a moldura da porta para bloquear a entrada do meu quarto. Por que você não dá o fora daqui, garoto? Eu tô ocupado. Ah, sim, eu posso ver isso, mas eu só vou tomar 1 minuto do seu tempo. O menino se abaixou sob meu braço, lutando por mim antes que eu pudesse detê-lo. Uma vez lá dentro, ele parou por um momento, examinando o quarto e sorrindo maliciosamente para si mesmo. Caramba, Jake, esse lugar aqui é um lixo. Por que você gostaria de estourar os seus miolos aqui? Eu pessoalmente teria escolhido um Ritz-Carlton, na parte alta da cidade. Você poderia morrer com luxo. E o melhor, depois de morto, você nem ia precisar pagar a hospedagem lá. Ah, mas não antes de pedir algumas daquelas deliciosas batatas fritas e trufas lá no lobby. Eu vou contar até 3 pra você sair daqui, garoto. Ah, eu tô tremendo de medo. Ele riu pra si mesmo brevemente antes de continuar. Honestamente, cara, intimidação não é seu forte. Eu prometo que eu vou sair em 1 segundo, mas como eu disse antes, eu queria ter uma pequena conversa com você. O que você quer? Ué, eu quero te ajudar, pô. Você pode me ajudar saindo do meu quarto. Jake. Eu sei que você teve um dia difícil, mas ele não tem que terminar da maneira que você acha certa. Então, eu sei o que a sua esposa fez. Existe uma maneira de remediar essa situação. Foi então que eu percebi que a escuridão dentro de mim nunca tinha ido embora. Em vez disso, tinha ampliado, uma vez que permeava todo o resto do meu corpo. Como é que esse garoto sabe tanto sobre mim? Pela segunda vez naquela noite, eu estava tão abalado que eu mal podia cuspir uma frase. Quem é você? Ele se inclinou e segurou a sua orelha como um homem velho com dificuldades para ouvir. Você estava me observando? Se eu estava te observando? É isso que você ia dizer? Aprenda a anunciar, homem. Desculpe interromper, mas se eu deixar você falar tudo o que tem para dizer, a gente vai ficar aqui a noite inteira. E acredite em mim, quando eu digo que eu tenho outros lugares para estar.
Então agora, por que eu não posso responder a sua segunda pergunta? Sim, eu estava te observando, como você disse, mas não com um olhar assustador. Te encarando através de uma janela por aqui. Como o Ryan Gosling em Drive. Já viu esse filme? É muito bom. E o Gosling, ele sempre está sendo vigiado por espiões. O cara é tão bom ator quanto bonito. Algumas garotas são completamente apaixonadas por ele. O garoto estava me dando uma má vibração. Enfiei a mão no bolso do casaco e senti, através do tecido, a alça do meu revólver. O tempo todo ele continuava tagarelando sem sentido sobre como o The Mickey Mouse Club foi a melhor coisa que já aconteceu com a indústria do entretenimento. Eu precisava encontrar uma forma de retomar o controle da situação. Cala a boca, ô filho da puta! É melhor você me dar algumas respostas diretas agora. Por que você estava me observando? O sorriso do menino desapareceu rapidamente. Ele me examinou de cima a baixo, sondando com os olhos, como se estivesse analisando cada centímetro do meu corpo. Um olhar de desgosto no rosto. Foi bizarro. Seu olhar me fez sentir vergonha. Me senti violado. Mais perguntas, hein? Primeiro, garanta que o seu brinquedinho aí não esteja engatilhado no seu bolso. Você vai acabar explodindo o próprio pau com um disparo acidental. De forma alguma. Ele sabia sobre a arma que estava escondendo debaixo do casaco. Eu abri o zíper da jaqueta e puxei-a da cintura. Ele estava certo. Eu a tinha deixado armada. Eu estava te observando porque eu vi uma alma condenada. Um espírito perdido, por assim dizer, prestes a deixar os bandidos vencerem. E eu simplesmente não podia deixar você fazer isso. Ele arrastou o dedo pela tela empoeirada da TV, deixando uma faixa limpa através do vidro, completamente coberto de poeira. Por que não livrar uma alma e pegar outra que já esteve lá antes? Eu sei exatamente como você está se sentindo agora. Eu também fui traído por quem me amava, abatido, descartado em favor de outro. Ele parou por um momento, olhando para a poeira acumulada na ponta do dedo. Mas eu ainda não respondi a sua primeira pergunta, né? Quem sou eu? Bem, essa é uma pergunta carregada. Eu sou um homem de muitos epítetos. Ao longo dos anos eu fui conhecido como portador da luz, filho da perdição e até mesmo o orgulhoso. Em uma história que escreveu certa vez, Washington Irving se referiu a mim como Old Nick. Já fui ungido como um príncipe e ao mesmo tempo marcado como a besta. Você tá me dizendo que você é... Prazer em conhecê-lo. Eu não pensei que você adivinharia o meu nome tão rapidamente. Mas isso é impossível. Por quê? Você vai à igreja, não vai? É tão difícil acreditar que aquele livrinho de bosta, o mesmo que você e tantos proclamam arrogantemente e cegamente como a verdadeira palavra de Deus, tenha acertado em algo? Qual a diferença entre as meias verdades da Bíblia e um tabloide de supermercado? Eu estava completamente abalado com o que o rapaz dizia. Minutos antes, eu estava prestes a enfiar uma bala na minha própria cabeça. Agora, eu conversava com um adolescente que acabara de se declarar a própria personificação do mal. Se você é o diabo, então por que você se parece com uma criança? E por que não? Eu faço o que eu quiser? Eu posso parecer com quem eu quiser. Você acha isso estranho? Uma vez eu me transformei numa cobra só para convencer uma garota pelada e gostosa a comer uma fruta proibida. Sim, mas isso não faz sentido. Nem a carreira de comediante do Carlos Mencia. Mas aconteceu de qualquer forma, não é? E de qualquer forma, eu te asseguro, eu não tive nada a ver com aquilo. Suponho que isso sirva de prova para você, certo? Eu sinto falta dos velhos tempos, quando as pessoas acreditavam cegamente na minha palavra. Era bem mais fácil trapacear no poker. O garoto me lançou uma piscadela maliciosa. Muito bem. Por que você não atende o telefone? Tem alguém que precisa falar com você. Nem um segundo depois, um som estridente cortou o silêncio do quarto de motel. O telefone, no final da mesa, estava tocando. Eu lancei um olhar cético para o adolescente. Ele segurava a mão na orelha, como se houvesse um telefone invisível nela. Alô? Eu disse quando peguei o telefone. Serviço de quarto. Posso limpar agora? Quando os lábios do rapaz se mexeram também, eu podia ouvir a voz da mulher da limpeza no telefone. Não hablo sua língua. Posso entrar? Ele explodiu em um ataque de risos. Fiquei chocado. Tentei manter a calma, mas estou certo de que ele poderia ler o choque no meu rosto.
Espera. Vê o que você acha dessa aqui. Ele limpou a garganta, engolindo a saliva e disse: Eu estou deixando você, Jacob. Agora, ele tinha a voz idêntica da minha esposa. Pastor Alonso tem uma casa muito maior do que a sua. Por uma questão de fato, essa não é a única coisa que é maior. De novo, ele caiu em um ataque de risos. Depois que ele deu a sua risada, a sua voz voltou ao normal. Não é ruim, certo? Quer dizer, eu não sou nenhum Danny Gans, mas eu aposto que eu ainda podia jogar um The Nugget. E quando ele sorriu, seu sorriso era demasiadamente grande, muito maior do que uma boca deve esticar. Sempre tão brevemente tive um vislumbre de seus dentes. Era como se centenas de punhais salientes saíssem de suas gengivas. Ele mexeu um pouco a cabeça e rapidamente essas características faciais peculiares desapareceram. Mais uma vez, ele parecia um adolescente típico babaca. Você não pode ter a minha alma, eu disse. Ela não está à venda. O menino zombou. Olha só, Jacob, você acha realmente que eu saio por aí comprando almas? Você tem muita pouca fé na humanidade, cara. A maioria das pessoas são muito inteligentes para se apaixonar por esse tipo de coisa. O que é a vida de felicidade em comparação com uma eternidade no inferno, não é mesmo? Então, por que você está aqui? Como eu disse antes, eu faço o que eu quiser. Eu me agradaria muito em fazer um favor para você, sem contratos e nem almas envolvidas. 100% honesto. Que tipo de favor? Eu perguntei. Ele se virou e começou a sair pela porta. Por que você não me acompanha para uma caminhada enquanto eu te explico, hã? E traz aquela pequena pistola com você também. Quando o moleque saiu do meu quarto, eu peguei o telefone novamente e segurei para o meu ouvido. Eu não ouvi nenhum tom de descagem. Assim, eu segui o cabo, apenas para descobrir que fiquei a noite toda usando um telefone que não estava nem plugado na parede. Jack ainda estava sentado na mesa de cabeceira, esperando para fornecer a consulta para mim se eu precisasse. Ele ia ter que esperar um pouco mais. E então, eu segui o menino para fora da porta. Eu me encontrei com ele no meio do corredor e, juntos, fomos para baixo. As escadas de metal enferrujadas nos levaram ao estacionamento. Eu tô vendo que você tá um pouco confuso, Jake. A sua mulher tá trocando um casamento de 15 anos por um pastor idiota e levando a garotada com ela. Como que eles se chamam mesmo? Sim, Elizabeth e Hunter, né? Essas crianças. Deixe os meus filhos em paz. O mero pensamento dele mencionar os meus filhos despertou raiva em mim. Ele parou no meio da escada e apontou um dedo ossudo para o meu peito. Escuta aqui, cara durão. Só porque eu pareço um integrante perdido dos Backstreet Boys, não significa que eu não possa me transformar num monstro de 3.000 metros de altura e arrancar as suas pernas com os meus dentes. Capiche? Eu balancei a cabeça. Bom, eu não sei por que todo esse drama. Eu amo crianças. Eu também sou pai, sabe? Mas é tão difícil encontrar uma candidata adequada para gerar o anticristo. Tem algo nesse papo de milênio de inferno na Terra e provocar o apocalipse que transforma as maias. Tem alguma coisa nesse papo do milênio, do inferno na Terra, provocar o apocalipse, que transforma a maioria das mulheres em recatadas e submissas. As únicas que se oferecem para o papel de barriga de aluguel são humanas com quem eu faço acordos. E confie em mim, Jake. Eu não quero nenhum drama com seus filhos. O favor envolve apenas você, cara. Acho que ele estava tentando fazer uma piada, porque parou por um segundo e me encarou como se esperasse risos. Continuou falando quando percebeu que eu não achei graça nenhuma. Se você quer saber, tem 3 opções. Opção número 1. Você volta para o seu quarto e estoura seus miolos. Nunca mais vai ver seus filhos e sua esposa vai continuar dando para o pastor. Opção número 2. Você não faz nada, como um covarde que tem sido a vida inteira. Volta para sua vidinha patética, agora mais solitária do que nunca. Vai ver seus filhos no segundo sábado de cada mês e a sua esposa continua dando para o pastor. Então eu imagino que você queira que eu escolha a terceira opção, certo? Quando chegamos às bases da escada, ele gesticulou em direção ao estacionamento, indicando para onde queria ir. Homem esperto, disse ele. Então eis a opção de número 3. Você leva a sua pistola calibre 32 até a mega mansão do pastor esta noite. Sua esposa tá lá com ele
tomando decisões sobre a igreja, se é que você me entende. Ele fez aspas no ar com os dedos. Aposto que ela tá de joelhos na cozinha com a boca ocupada, entende? Aceitando o corpo sagrado e tudo mais. Ok, eu entendi. Piada péssima. Nós nem somos católicos. O que você está tentando dizer? Você quer que eu mate o pastor Alonso? Mate o pastor. Mate a sua esposa. Elimine todos esses sentimentos e preocupações. Você tem que matá-los, Jake. Não deixe que tirem os seus filhos de você. Eu faria isso por você, mas matar é uma das poucas regras que ainda me prendem nesse plano miserável de existência. Eu preciso admitir. Essa era uma ideia que tinha me atravessado a mente mais cedo aquela noite. Mas era só uma fantasia. Eu nunca teria considerado de verdade. Mas isso seria um pecado, eu disse. Agora que sei que o inferno existe, eu não quero arriscar ir para lá. Olha com quem você está falando, Jacob. Não passou pela sua cabeça que eu posso tirar qualquer um de lá? Por essa noite especial, eu vou te absolver dos seus pecados. Pense nisso como um recomeço, um presente. E não se preocupe com a acusação de assassinato. Eu tenho amigos e conexões. Você nem será considerado como suspeito. Inacreditavelmente, eu estava começando a gostar da ideia. Me envolvi tanto no que aquele adolescente, aquela versão gótica do Kurt Cobain, estava dizendo que nem percebi que ele nos levou até o meu carro. Estávamos parados bem na frente dele. Então, se não é a minha alma que você quer, o que você quer exatamente de mim? Ah, eu vejo que a minha reputação me precede, disse ele, estendendo a mão para selar o acordo. Como eu disse antes, eu só estou fazendo um favor, cara. Talvez um dia, no futuro, você me devolva o favor. Ou não. Você certamente não seria obrigada a fazer nada que não seja do seu interesse. Que tipo de favor? Sei lá, pegar as minhas roupas na lavanderia quando eu estiver ocupado? Não pensei nisso ainda. Quem se importa? Talvez eu nunca mais te veja depois de hoje. Eu me lembrei de quando a minha esposa e eu éramos jovens. Estávamos apaixonados. Agora, aqui estou eu, num estacionamento imundo de motel, sob luzes fluorescentes, ouvindo um adolescente me convencer a matá-la. Ela é minha esposa, eu disse. Parte de mim ainda a ama. Não sei se eu seria capaz de machucar a mãe dos meus filhos. Ele revirou os olhos. Ah, claro, porque é óbvio que ela te ama muito, né? Por que outra razão ela estaria nesse exato momento de 4 transando com o pastor? Quando ele disse isso, sua voz mudou. Ficou mais profunda, 1000 oitavas abaixo de tudo que eu já ouvi. O som era enlouquecedor. Me deu vontade de enfiar os dedos nos ouvidos e estourar os meus tímpanos. A sua esposa está cometendo adultério. Você é o marido de uma puta mentirosa e hipócrita. Fode mais, fode mais. É isso que ela tá gritando agora mesmo enquanto a gente conversa. E como se isso não bastasse, ela ainda planeja acabar com você e tirar os seus filhos de você. E tudo isso por quê? Porque você não tem uma casa grande, um carro de luxo? Ela te usou até conseguir coisa melhor. O inferno tá cheio de homens e mulheres como eles. Mandá-los pra lá é o que eles merecem. Era como se a voz dele estivesse no micro-ondas junto com o meu cérebro. Peguei a cabeça com as mãos e caí de joelhos. Que pecados o pastor cometeu em nome de Deus? E você realmente vai ficar sentado aí sem fazer nada? Manda eles pro inferno, Jake. Envie-os para mim e eu vou garantir que eles sofram até o fim dos tempos. Ok, eu vou fazer isso. Excelente! Sua voz tinha convenientemente voltado ao normal. Vamos começar? Vamos? Vou encontrá-lo na casa do pastor. Eu iria com você, mas você sabe, eu sou o senhor das trevas. E você dirige só um carrinho popular, nada pessoal. Mas se fosse pelo menos uma BMW... Mesmo que ele não estivesse no carro comigo enquanto eu dirigia até a casa do pastor Alonso, eu sabia que não estava sozinho. Toda vez eu duvidava da minha sanidade. Toda vez eu começava a questionar se o que havia acontecido era mesmo real. Ele estava lá, de pé em uma esquina, esperando um ponto de ônibus, ou até mesmo me olhando das janelas de outros carros quando passavam por mim. Percebo agora que ele estava me vigiando, certificando-se de que eu não mudaria de ideia. Por isso, não foi surpresa encontrá-lo, já me esperando nos degraus, em frente à enorme casa do pastor. Ele colocou a mão no meu ombro quando me aproximei e falou algumas palavras finais de incentivo para me motivar.
Faça isso pelos seus filhos, Jake. No momento em que coloquei a mão na maçaneta da imensa porta da frente da casa do pastor, eu já conseguia ouvir ele e a minha esposa no seu êxtase de pecados mortais. Tirei minha arma e segui os gemidos até o andar de cima. Eita, Jake, soa como um casal de porcos sendo abatidos. Era tão selvagem assim quando ela era casada com você? Eu ignorei a sua piada irreverente e me encostei na porta. O menino estava lambendo os lábios em antecipação. Parecia que ele queria vê-los mortos mais do que eu desejava. A dúvida começou a infiltrar-se em minha mente. Eu não era um assassino. Só de pensar em matar a mãe dos meus filhos, meu estômago embrulhava. Talvez ele tenha percebido a minha hesitação, porque começou a sussurrar no meu ouvido. Faça, Jake, faça. Envie eles para o inferno. Suas palavras eram fáceis de ignorar. Eu estava muito ocupado pensando em meus filhos. Eu realmente poderia matar a mãe deles? Mesmo tendo deixado o menino me manipular naquela noite, eu ainda tinha a minha livre vontade. Eu sabia que eu podia sair pela porta da frente se quisesse. Ninguém precisava morrer. Aquele que hesita está perdido, Jake. Como eu poderia puxar o gatilho? Pelo amor de Deus, eu ainda amava aquela mulher. Foi quando aquele sentimento inexplicável e escuro que vinha crescendo dentro de mim começou a enfraquecer. Em seu lugar, eu senti esperança. Esperança que, talvez, se eu conseguisse falar com ela, se ela me ouvisse, compreenderia meus sentimentos. Então, como se fosse de propósito, a voz dela ecoou, ressoando pelo ar como uma melodia profana arrancada das cordas de um arpista endiabrado. Eu chutei a porta. A minha arma tinha 6 balas, mas só precisei de 3. Teria sido 2, mas eu não pude resistir à oportunidade de aliviar o pastor do seu santo cetro. Estranho como matar pode ser exaustivo. Tudo que eu fiz foi apontar a arma e puxar o gatilho, mas meu corpo sentia como se eu tivesse acabado de correr uma maratona. Eu sabia que tinha isso em você, Jake, mas, santo inferno, eu não esperava que você decepasse ele desse jeito. Não foi a sua piada quem me assustou. Sua voz havia mudado. Estava mais profunda agora, mais digna. E o mais alarmante era uma voz que eu conhecia muito bem. Eu ouvia o seu eco todos os domingos nos vitrais da minha igreja. Era a voz do pastor Alonso. Virei-me e vi o homem que eu só via sorrindo da porta da igreja. Relaxa, disse ele, entrando no quarto. Sou eu, Lúcifer, rei do submundo, pai da mentira, Olhei de volta para a cama, crivado de balas. O corpo do pastor estava imóvel ao lado do cadáver da minha esposa. Seus corpos entrelaçados entre lençóis baratos, manchados de sangue. Por que está imitando ele perfeitamente? Até a voz dele. Alonso? Eu perguntei. Por que isso importa? Eu faço o que eu quiser. Antes que eu pudesse fazer outra pergunta, ouvi o som estrondoso da porta da frente sendo arrombada. Meu coração acelerou quando passos pesados começaram a subir as escadas. O que está acontecendo? Eu exigi, mas ele não respondeu. O sorriso perverso em seu rosto me deu calafrios. Você sabe o que eles vão fazer com você na prisão, Jacob? Disse ele. 2 policiais uniformizados entraram no quarto. Meu pânico aumentou. Eu só conseguia pensar que passaria o resto da minha vida usando um macacão laranja brincando de casinha com meu companheiro de cela e um skinhead tatuado chamado Osso Duro. Eu ainda tinha 3 balas. Sabia que havia uma saída. Levantei o revólver para minha têmpora enquanto os policiais marchavam em minha direção. Eu não sei se teria coragem de puxar o gatilho. Felizmente, não precisei descobrir, porque em vez de me prenderem, eles passaram por mim sem dizer uma palavra. Observei atônito, enquanto começavam a enrolar os corpos do pastor e da minha esposa nos lençóis sujos. Para minha surpresa, pareciam estar limpando a bagunça. Ele caiu no chão, gargalhando. Ah! Agora você realmente parece que foi pego com a mão no pau da cabra. Ele enfiou um dedo no meu rosto confuso. Eu só tava te zoando, Jake. Esses caras aqui estão comigo, e esses aqui também. Ele apontou para a porta, e mais 2 homens com roupas simples, com emblemas oficiais, estavam ali.
Jerry, vem cá, um segundo. Um homem corpulento e mais velho caminhou até nós. Seu rosto sombrio e sua marcha relutante o faziam parecer um garoto pego com a mão no pote de biscoitos. Você sabe quem é esse aqui, Jacob? Eu balancei a cabeça. Jerry aqui é o chefe do departamento de polícia. Muito importante. Prazer em conhecê-lo, eu disse sem entusiasmo. Na verdade, eu só queria sair daquela casa e esquecer tudo o que aconteceu naquela noite. A vergonha nos olhos do chefe de polícia dizia que o sentimento era mútuo. O demônio apontou para outro homem. Aquele cara ali? Aquele cara ali é detetive. Virou-se para ele. Parabéns pela promoção, Bill. O homem desviou o olhar mais uma vez e ele focou em mim. Adivinha quem vai levar a culpa pelo assassinato da sua esposa? E o pastor? Perguntei. Quem vai investigar o assassinato dele? Ele abriu os braços como se exibisse um novo casaco. Do que está falando? O pastor Alonso não foi assassinado. Ele e sua esposa brigaram. Ela veio até a casa dele quando ele não estava e um ladrão invadiu e matou a sua esposa. O pastor foi dado como desaparecido, entendeu? Essa é a história que está total impunidade. Agora, Jake, ele continuou. Antes de ir, eu preciso falar sobre aquele favor. O quê? Você sabe, a gente falou sobre isso. Eu disse que talvez um dia eu te pediria um favor em troca. Sim, eu me lembro, só não esperava que fosse tão cedo. A vida é engraçada, mas não se preocupe, não é nada demais. Eu não vou pedir que você elimine corpos como esses caras. O que você quer? Ele se aproximou, olhando nos meus olhos. Escuta, Jake, esse aqui é o único favor que pedirei. É imperativo que você nunca tente entrar em contato com a Angelina Alonso, a esposa do pastor. Você me entende? Quê? Seu pedido me deixou perplexo. Mas Angelina Alonso tem câncer? Ela tá morrendo. Seus lábios se curvaram num sorriso diabólico. Bem, digamos que eu fiz um pequeno favor para ela. Me livrei da amante que arriscava acabar com o casamento dela. O que vai fazer com ela? O pastor Alonso tá morto. O que isso importa para você? Eu faço o que eu quiser, eu já falei. Mas você disse que eu não sou obrigado a te obedecer, certo? Se eu quiser, eu posso ir agora pro hospital e contar tudo pra ela. Claro que pode, Jake. Como eu disse, a sua alma é sua. Esses homens também são livres. Eles apenas retribuíram o favor que eu fiz. Eu fiz favores para muitos, Jake. Policiais, juízes, advogados e até pedófilos. O que me lembra? Você busca seus filhos na escola todos os dias? Ao dizer isso, seu olhar invadiu minha mente com visões horríveis, cada uma mais grotesca do que a anterior. Era como olhar através de uma janela para o inferno. Angelina e eu estamos indo embora, ele continuou. Tudo o que você precisa fazer é esquecê-la. Esqueça essa noite. Mas lembre-se, eu estou sempre de olho em você, Jacob. Ele não precisou dizer mais nada. A mensagem era clara. Virei-me e saí da casa do pastor sem olhar para trás. As próximas horas foram um borrão. Lembro-me de dirigir de volta para casa, vomitar na pia da cozinha e desmaiar no sofá. O corpo da minha esposa foi encontrado 48 horas depois, numa caçamba de lixo de uma loja de bebidas. Assim como ele disse, eu nunca fui sequer considerado suspeito. Um garoto de 19 anos foi preso. O júri levou menos de uma semana para condená-lo à morte. Ele ainda tenta apelar, mas algo me diz que ele tem um favor para pagar. Angelina Alonso teve alta do hospital naquela noite e foi embora pela manhã. Segundo os fiéis, ela e o pastor acreditaram que a sua recuperação milagrosa era um sinal de Deus. Então, partiram para espalhar a mensagem pelo mundo. 2 semanas depois, a casa deles foi colocada à venda. Foi difícil para os meus filhos perderem a mãe tão jovens, mas estão aprendendo a viver sem ela. Eu gosto de pensar que estou fazendo um bom trabalho como pai solteiro, cozinhando, limpando e cuidando deles. Levou um tempo, mas as coisas voltaram ao normal. Cerca de 1 ano depois de tudo o que aconteceu, eu recebi um envelope verde no correio. Era o meio de dezembro e eu já tinha recolhido dezenas de cartões de Natal. Não foi até que eu rasguei o envelope para perceber que a sensação inexplicável e escura tinha feito sua presença conhecida mais uma vez na boca do meu estômago. Não era o título na parte dianteira do cartão que me fez sentir mal. Feliz Natal, com o amor dos Alonsos, que era o que eu vi quando eu abri.
A mensagem era apenas uma frase longa, mas ela me bateu no estômago como um soco do Mike Tyson. O médico disse que teremos o melhor Natal que já tivemos. Anexado no cartão, havia a foto de Angelina e o pastor, vestindo camisetas listradas feias e um jeans rasgado nos joelhos e um par de all-stars sujos sorrindo de orelha a orelha. O suéter de Angelina, no entanto, foi puxado para cima, passando da sua cintura, expondo a sua barriga. Na barriga tinha uma cruz de cabeça para baixo e logo acima dela a palavra Anticristo. Ela parecia estar com cerca de 9 meses de gravidez.